prazer estar com vocês aqui. Muitos amigos de Brasília, governadores, amigos, nosso deputado Evair, os amigos empresários, o VV. É sempre um prazer estar com vocês. Eu vou tratar um tema que eu espero que permita a todos encaixarem eventos. Existe os governadores abordaram aqui os problemas locais, problemas do Brasil. Eu quero colocar um pano de fundo global primeiro, para nós termos uma visão do que está acontecendo no mundo. Parece uma desordem, não é? Porque vocês veem grandes ondas de migração, o grande tema eleitoral nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Como é que nós vamos fazer com os imigrantes? Vamos construir um muro ali para os mexicanos não entrarem nos Estados Unidos? Isso é o Trump falando, por exemplo. Aí vocês veem norte da África, todo mundo pegando barcos e tentando migrar para o sul da França, para o sul da Grécia, para o sul da Espanha, Itália. Você tem outra onda migratória grande. Vocês viram, 2 semanas atrás, os ingleses, que sempre foram os mais sofisticados da civilização anglo-saxã, cercando um hotel e ameaçando incendiar um hotel no Reino Unido. Ao mesmo tempo, você tem a guerra da Ucrânia, você tem o Hezbollah e o Hamas com Israel, você tem o Maduro aqui, falando sobre o avanço no petróleo da Guiana, e parece que o mundo enlouqueceu e que vai ter uma guerra mundial em mais 3 ou 4 meses. É uma percepção geral. Eu quero colocar um pano de fundo para vocês entenderem que são como um mosaico. Tudo isso se encaixa num pano de fundo bem mais amplo. Eu esperaria que, ao final da nossa conversa, vocês encaixassem, conseguissem encaixar e tivesse um clique, uma percepção geral do que está acontecendo. Eu considero isso realmente importante, porque no final vocês vão ver que o Brasil pode navegar através dessa crise ou pode continuar como Atlântida, o continente perdido, que foi o que aconteceu com o Brasil, a Argentina, mas não vai acontecer isso, não. E eu estou falando como analista, não estou falando como um ministro, eu não estou falando como um eleitor, eu estou falando como um analista. Eu quero que todos compreendam o que está acontecendo e uma reação conservadora no Ocidente, onde a direita ganhou na Hungria, ganhou na Polônia, ganhou na República Tcheca, ganhou na Eslováquia, ganhou na Croácia, ganhou em Portugal, ganhou na Nova Zelândia, ganhou na França, ao contrário do que se diz no Brasil. No Brasil se diz, não, a esquerda ganhou na França. Não. Quem sabe somar, sabe que eram 80 congressistas e depois da eleição tinha 140. É quase 50% de aumento. Então a direita avançou. Ah, mas não avançou tanto quanto avançou no Parlamento Europeu. Claro, porque o francês, quando vota num representante no Parlamento Europeu, ele vota na direita, porque ele vota em alguém que vai defender a França lá, os conservadores, contra os imigrantes, etc. Só que quando ele vota dentro da França, ele gosta de se aposentar aos 18 anos, ele quer o 18º salário, ele quer as coisas que o Estado da Previdência Social pode fornecer. Mas a verdade é que a direita está subindo no mundo inteiro, é uma reação conservadora, e eu queria que vocês entendessem isso, porque senão fica parecendo assim, de repente aparece um Milei, ganha a eleição, todo mundo, poxa, o professor cabeludo ganhou a eleição. Aí um Bolsonaro ganha aqui, você, a culpa é do Bolsonaro. Não, esquece. Você não consegue reprimir um fenômeno que tem 60, 70 milhões de eleitores. Está acontecendo um fenômeno. Ou você entende o fenômeno, ou você vai ficar numa guerra permanente. O Brasil vai entrar numa guerra civil, porque não estão entendendo o que está acontecendo. Nós temos que focar nos problemas. Os problemas, por exemplo, foram analisados aqui quando um Caiado fala o seguinte, ó, a segurança, qual é o maior bem que um ser humano tem? A própria vida. Está todo mundo seguro quanto à vida no Brasil? Quantos são os assassinatos por ano? Por que o Bukele ganhou em El Salvador? Por que acabou direita e esquerda em El Salvador? Acabou tudo.
tirou os bandidos toda a rua, prendeu todo mundo, acabou. Negócio de direita, esquerda. Quem está em crise não é a economia de mercado, não é o capitalismo. Quem está em crise é a democracia ocidental. É importante entender isso. A classe política tem que entender isso. Então, eu vou tentar colocar um pano de fundo para vocês encaixarem isso. Por que está essa confusão política? Porque se fosse só no Brasil, você fala, bom, a confusão política no Brasil. Não, vocês estão vendo na França, vocês estão vendo nos Estados Unidos, vocês estão vendo na Itália. O que o Bukele tem em comum com a Meloni? A Meloni está contra a migração e está a favor de lei e ordem. É uma reação conservadora contra a criminalidade, contra o descaso, contra a imigração em massa. O que o Trump diz? Vou tirar os imigrantes ilegais. Então, eu quero que vocês entendam esse fenômeno. E é relativamente simples de entender. Nós estamos no episódio final de um longo ciclo de crescimento que começou no pós-guerra. E eu vou chamar, por falta de um nome mais complexo, até por simplicidade, eu vou chamar da paz americana. Pax Americana. Foi simplesmente o seguinte, pela primeira vez na história da humanidade, teve uma guerra mundial, quando acabou, em vez de ser uma guerra de espólio, em vez de condenar reparações, porque tinha dado errado. Na Primeira Guerra Mundial, quando acabou, botaram as reparações sobre os alemães, eles preferiram fazer uma segunda guerra do que ter que pagar as reparações. Quem disse isso, inclusive, foi um economista famoso, foi o Keynes, que previu uma continuação dos problemas globais, exatamente porque não houve essa percepção. E vocês vão ver que guerra da Ucrânia, Hamas, Hezbollah, são episódios dentro dessa grande configuração. Então vamos ver essa grande configuração. É relativamente simples de entender. Acabou a Segunda Guerra Mundial, os americanos lançam o Plano Marshall e reconstroem os aliados. França, Inglaterra são reconstruídos rapidamente com 100 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. Quem é o maior inimigo dos americanos naquela época? A Alemanha, não é? Foi derrotada a Alemanha de Hitler. 10 anos depois, 15 anos depois, e quem fez isso foram os liberal-democratas. O caminho da prosperidade, que é uma expressão que eu gosto de usar, um grande liberal alemão, Ludwig Erhard, ele liberalizou. Nós falamos em lei de liberdade econômica, em abertura de economia, em facilitar investimentos internacionais. Isso foi o que o Erhard fez com a Alemanha, imediatamente no pós-guerra. E a Alemanha, de país destruído, aniquilado, virou a segunda maior potência econômica do mundo, rapidamente. Logo depois, eles reconstruíram o Japão. Também foram os liberal-democratas. O Japão virou a terceira economia mais forte do mundo, 15, 17, 18 anos depois. Ou seja, foi uma história de inclusão econômica no capitalismo global. Foi a globalização. As economias de mercado começaram a engolir o mundo inteiro. E o mundo inteiro começou a sair da miséria. 4 bilhões de eurasianos saíram da miséria. As vítimas do socialismo como doutrina econômica. A China de Mao Tse-tung era miserável, faminta, pobre, ignorante. Os americanos, depois de reconstruírem o Ocidente, estendem a mão para a China, tornam a China nação mais favorecida. E ela começa a penetrar nos mercados americanos primeiro. 700 milhões de chineses saem do interior da China, onde eles acordavam, caminhavam no campo de arroz com o pé úmido, comiam arroz e iam dormir de novo, no escuro. 700 milhões de chineses saem do interior da China, vão para a costa, as zonas de exportação. O Espírito Santo tem agora 2 aqui. O lugar certo para fazer é na costa, não é na selva. Está longe da mão de obra, está longe de tudo. Na selva você tem que fazer o contrário. Na selva, você tem que fazer a capital da bioeconomia. Não é a industrialização. Nós não vamos sujar o Amazonas como sujamos de poluição
O Brasil inteiro. Aliás, eu não posso dizer isso. O Brasil é um dos menores poluidores do mundo. 1,7% do fluxo anual de poluição. A China, 30%. Os americanos, 26%. Os europeus, 25%. E o Brasil, 1,7%, sendo atacado no mundo inteiro como grande poluidor. Por quê? Por desinformação nossa mesmo. Nós, brasileiros, indo lá fora falar mal do Brasil. Então, os chineses descem e se integram. 1,5 bilhão de chineses saindo da miséria. 1,5 bilhão de indianos, que também eram países de orientação socialista, saindo da miséria. República Tcheca, Polônia, Hungria, todo mundo saindo da miséria, todo mundo subindo. E o Ocidente, sob tensão crescente dessa competição. Enquanto isso, eu não vou falar no início de Brasil, Argentina, eu vou falar no final do nosso futuro. Por enquanto, eu vou dizer só que se tornou um continente perdido. Vocês ouviram falar da Atlântida, né? Aquele continente que afundou e nunca mais foi visto? Isso era a América do Sul, nos últimos 30, 40, 50, 60 anos. Se você pegar qualquer livro de introdução à macroeconomia, pega lá Gregory Mankiw, Introdução à Macroeconomia. Pega a edição do ano 2000. Os últimos 100 anos, quais os países que mais cresceram no mundo? Em primeiro lugar, Brasil. De 1900 até 2000, a maior economia do mundo. Maior colônia de imigrantes japoneses, segunda maior colônia de imigrantes italianos, terceira maior colônia de imigrantes alemães, mais libaneses no Brasil que no Líbano. Se a gente invadir o Líbano, a gente dobra a população. O Brasil trazia gente do mundo inteiro, crescia 7,3%, 7,2%, 7%. Recessão era 3,5% de crescimento. E todo imigrante que chegava, o Espírito Santo sabe disso, Florianópolis sabe disso, Rio Grande do Sul sabe disso, todo imigrante que chegava já montava uma pequena indústria têxtil, já montava uma fábrica de café, já fazia sua fazenda, sua pequena propriedade. Então, o Brasil, quando não tinha Ministério de Planejamento, crescia muito mais do que todo mundo que tinha planejamento. Depois criou o Ministério de Planejamento, começou a ter hiperinflação, moratória externa, crescimento baixo, corrupção, estagnação econômica. Tem algo errado no modelo econômico brasileiro. E não é no Brasil. Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Atlântida, o continente perdido, afundando há 100 anos. A Argentina teve o primeiro metrô das Américas, antes dos Estados Unidos, antes de Nova York. A renda per capita da Argentina está caindo há 100 anos. O último é o socialismo bolivariano do século XXI, que conseguiu tornar o país miserável também em 25 anos. O penúltimo foi a Argentina, que botou 40% da população na miséria. Também com os mesmos males, hiperinflação, estagnação, corrupção na política. Quer dizer, há um defeito fundamental na Atlântida, o continente perdido. Enquanto isso, o outro lado do mundo fez exatamente o contrário. Todos esses países cresciam menos que o Brasil. As populações fugiam para o Brasil quando tinha guerra, quando tinha crise econômica. E o que acontece hoje é o contrário. Agora, o que tiveram em comum? O Japão entrar numa piscina global? Ok, pequenininho. O Japão, cada vez nasce um japonês, o outro cai dentro d'água. O país é pequenininho, população pequena. Então, tudo bem. Pode trazer o Japão para o mercado global. Tá piscininha de criança, vem um japonesinho, entra, está tudo certo. Aí a Coreia vê, gosta, quer entrar na piscina também. Pode vir, entra mais um. Aí vem o mamute, que é a China, 1,5 bilhão, quer entrar na piscina. Aí o americano começa a falar, está começando a prejudicar o negócio do lado de cá do mundo. Então, os economistas chamam do teorema do Stolper-Samuelson. A equalização, o teorema de equalização dos preços dos fatores de produção. A história do mundo nos últimos 80, 90 anos é de um sucesso extraordinário. Quem estiver olhando de outro planeta, nunca tanta gente saiu da miséria. Só que isso pressionou o lado de cá do mundo. Quer dizer, 1,5 bilhão de chineses entraram na piscina dos mercados globais. Então, esse papo de que o socialismo como doutrina econômica, fome, miséria, caminho da pobreza. Esse é o fato econômico. O resto é papo. As economias de mercado tiraram o mundo da miséria. E estão fazendo isso há milênios. Primeiro era os fenícios, volta mais.
Primeiro era o sumério. Se você pegar o Código de Hammurabi, tem lá dados básicos de propriedade privada. Ovelhas, cabritos, camelos, quem tem tanto. Se você pegar os libaneses, hoje, na época eram os fenícios, rodava aquele Oriente Médio todo, rodava aquele Mediterrâneo todo lá. Foi a primeira grande globalização. É uma história de inclusão, é um algoritmo de cooperação humana. É incontornável, é irreversível. Da mesma forma, nós aprendemos a nos comunicar, caiu um raio um dia, alguém fez assim, e todo mundo começou a chamar aquilo de raio, e virou uma linguagem. Um dia, um sujeito ofereceu uma pele de cabrito para o outro disse que não, pediu duas, e aí eles fizeram a primeira troca voluntária. Isso está acontecendo há milênios. O primeiro banco foi na Babilônia. Todos esses impérios subiram e desceram em cima de comércio. Todos. Atenas era cosmopolita. Perdeu a guerra para Esparta, que era militarista. O mundo retrocedeu. Então, a história da humanidade é uma história de progresso, ascensão, queda. O Império Romano, direito consuetudinário inglês. Nós fomos evoluindo para dois grandes algoritmos, democracia e mercado, democracia e mercado. E aí você entende o que acontece agora, o que está acontecendo. Depois desse longo ciclo de globalização, que foi a reconstrução do mundo no pós-guerra, e praticamente engoliu o mundo inteiro nessa grande engrenagem, você hoje traz um tênis Nike do Vietnã, trazia, porque isso vai acabar. Vai ter uma grande reconfiguração das cadeias produtivas. Esse ciclo acabou. O mundo está entrando numa outra fase super complexa. Houve uma festa, um baile funk, foi até 2, 3 da manhã. O mundo inteiro participou dessa festa por 60, 70, 80 anos. E o Brasil estava na clínica de recuperação, junto com os hermanos argentinos, venezuelanos, está todo mundo na clínica de recuperação. Quando nós voltamos da clínica de recuperação, que é agora, são 4 horas da manhã, está todo mundo bêbado, começou um tiroteio no baile funk, a polícia chegou e está prendendo todo mundo. Essa é a situação atual do mundo. Essa é a situação atual do mundo. Mas vocês vão conseguir encaixar cada peça. Cada peça. Por exemplo, o que é a guerra Rússia e Ucrânia? Quem foi o grande perdedor dessa grande ordem econômica global que se formou, que enriqueceu o mundo inteiro? A própria Rússia mergulhou, era uma viúva do socialismo, mergulhou, botou um imposto de renda de 15%. E o Gerard Depardieu, milionário ator francês, foi morar na Rússia, se naturalizou russo. Quer dizer, então a Rússia acaba com o papinho de socialismo como doutrina econômica. A Rússia mergulhou no capitalismo de Estado. A China mergulhou no capitalismo de Estado. É um país inovador, é um país competitivo. Peguem o livro publicado por um prêmio Nobel de Economia, Ronald Coase, Como a China se tornou capitalista. São duas Chinas, uma China implodindo devagar, símbolo Pequim, constrói uma cidade inteira, a cidade fica vazia, tem mato, cachorro andando para um lado para o outro, uma opção de empresa estatal dando prejuízo, setor bancário quebrado. E tem a outra China, dinâmica, tecnológica, fazendo portos no mundo inteiro, infraestrutura de comunicação, rota da seda. Essa é a China que cresceu e o símbolo é Xangai, subindo. E o saldo era altamente positivo. Baile funk, 4 horas da manhã, tiro para todo lado, a China está parando também, os investimentos estão caindo. A China não é essa maravilha, você só não escuta o som, porque se reclamar muito, o sujeito desaparece. Então, o que está em crise não é a economia de mercado. Foi o grande vencedor do último século, foi o capitalismo, que integrou o mundo inteiro e que tem um tênis Nike feito em Vietnã, que a química de materiais é desenhada na Alemanha, o design é feito na Itália, o couro vem do Brasil, você só monta em Taiwan e para trazer em Vietnã. E para trazer aquilo do Brasil são 30 centavos de dólar. R$1,50. Você já viram aquelas grandes transportadoras com aqueles super containers, parecem prédios de 15 andares, aquilo vem andando devagarzinho e aquilo traz por um custo pequenininho qualquer produto. Pois bem, esse mundo acabou. Esse mundo acabou. 2 jovens hoje, com drones,
Na Etiópia, quando esse supertransportador está passando, eles soltam uma bomba, afunda a supertransportadora, dão 3 bilhões de dólares de prejuízo, quebram a companhia de seguro em Londres. Esse é o mundo para onde nós estamos indo agora. E aí vocês começam a entender o que está acontecendo. Enquanto casa que tem pão, que não tem pão, todo mundo briga e ninguém está razão. Enquanto o mundo estava subindo, o mundo está celebrando, festejando. Só nós é que estamos na bagunça aqui, na clínica de recuperação. O mundo está crescendo. A história do mundo é uma história de crescimento de 80, 90 anos. Todo mundo se reconstruindo. As vítimas da Segunda Guerra Mundial, as viúvas do socialismo, 1,5 bilhão de indianos, 1,5 bilhão de chineses, 300 milhões de indonésios, todo mundo enriquecendo. Visita o Vietnã. Visita o Afeganistão. Os caras estão achando petróleo, Azerbaijão, Uzbequistão, todo mundo furando poço, achando petróleo, comercializando, está todo mundo saindo da miséria. De repente, começa a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Tem um elefante querendo entrar na piscina de criança. Começou a pressionar os salários no Ocidente. A classe média começa a se sentir abandonada. Os salários não sobem na França, os salários não sobem na Grécia, os salários não sobem na Itália, os salários não sobem nos Estados Unidos. A Bolsa sobe, como é um país capitalista, todo mundo tem dinheiro na Bolsa, todo mundo está feliz. Na hora que a Bolsa acaba, para a música. Então, bastou a Bolsa cair 1 ou 2 vezes, foi pânico no Ocidente. Então, o Teorema de Stolper-Samuels diz isso. Ó, o Toyota custava 10 mil dólares. Quando eu era jovem, os carros, o sonho americano, o sonho de jovens era ter carro. E carro americano era que todo mundo achava bonito. Era Cadillac, Oldsmobile, Rabo de Peixe, Mustang, era só carro bonito, marca americana. Sumiu esse negócio. Acabou. O preço dos carros americanos é 60, 70, 80 mil dólares. O carro japonês era 10 mil dólares. Esse é o teorema de equalização dos fatores de produção, dos preços dos fatores. Os carros começam a subir, começa o comércio global, começa a cair o preço do carro americano, várias indústrias começam a fechar, perder empregos industriais, a desindustrialização do Ocidente, a inundação de bens industriais que vem da China. Quer dizer, e na China, na Coreia, no Japão, os preços começam a subir, os salários começam a subir, o bem-estar, e isso em toda a cadeia produtiva. No sul do Brasil, lá no Vale dos Sinos, todo mundo fazendo sapato, calçado, bolsa, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto isso, nós botando IPI, ICMS, imposto, fazendo o contrário de tudo que eles estão fazendo. Eles mergulham nos mercados globais, nós fechamos nossa economia. Eles não têm impostos, sindicatos, previdência social, nada. Nós com impostos, encargo trabalhista, tudo. Então, é o caminho da miséria. Eles entenderam e começaram a aprender e subir. E o Ocidente é o contrário. Gato gordo. Quer se aposentar aos 14 anos de idade, quer ganhar 18 salários, trabalhando 3 dias por semana. Então, o Ocidente começou a sentir pressão dessa competição global. O capitalismo é um sistema que gosta de equalizar, de dar oportunidade para quem quer trabalhar mais, quem quer estar disposto ao sacrifício. E o Ocidente começou a ficar em desconforto. E aí você começa a entender tudo. Os conservadores falam, para essa onda de imigração, estão prejudicando nossos empregos. Isso é um conservador falando. Vamos parar as imigrações. Ora, o mundo era um mundo cada vez mais liberal, indo em direção à prosperidade para toda a espécie, um mundo só, tudo integrado, sem fronteiras, um ritmo de progresso alucinante. De repente, você começa um recuo. Por quê? Porque a receita socialista, enquanto eles adotaram a receita capitalista do lado de lá como vítimas do socialismo como doutrina econômica, nós fizemos exatamente o contrário. A nossa afluência, a nossa riqueza, entre aspas, do Ocidente, começou a dar mau exemplo. E, particularmente, a Atlântida, o continente perdido, que não é da variante anglo-saxônica. Ele é da variante
continental, Europa ibérica, que era justamente onde o capitalismo tinha penetrado menos. Então, nós tentamos virar um estado do bem-estar social antes de enriquecer. O país é pobre e já quis viver como vivem os gregos, os franceses. Você vê que até os gregos andaram enfrentando problema, né? Porque aposentadoria aos 7 anos de idade também aí já é demais. Né? Então, os caras estavam meio folgados demais, tomaram um chacoalha lá e tiveram que se reenquadrar. Mas é importante entender isso, porque aí você entende o quadro inteiro. Quadro inteiro. O Ocidente procurando desesperadamente a direita. Alguém tem que salvar os nossos empregos. Alguém tem que abrir a economia de novo. Alguém tem que reduzir a arbitrariedade do governo nos negócios. Alguém tem que reduzir os impostos. Alguém tem que mudar esse modelo econômico. E a democracia começa a balançar. Radical, radical. Não, radical é você que fechou o país. Radical é você que botou os impostos em 30%. Radical é você que está permitindo invasão de terra. Radical. E aí começa a barulheira a subir. Nós vivemos essa barulheira. Nós estávamos lá, o desempenho econômico do governo sendo melhor do que os lados de fora. Caímos menos do que eles, voltamos mais rápido do que eles, tivemos inflação mais baixa do que eles, e a barulheira aqui não parava. E a barulheira lá fora continua também. Então é importante entender isso. Então, simples entender uma onda de direita varrendo o mundo, ganhando em toda parte, eu disse. Ganha na Hungria, você, extrema-direita, na Hungria, é direita. Ganha na Polônia. Ganha na Polônia. Ganha na Itália. Ganhou na Itália. Ganhou na França. Ganhou em Portugal. Ganhou na Nova Zelândia. Ganhou na França. Ganhou nos Estados Unidos. Só que repaginaram. Vai ter outra eleição, porque a eleição Trump-Biden já estava ganha. Aí tentaram mexer os baralhos rápido para ver se escapa, mas você vê que a onda está vindo. Ganhou no Uruguai, ganhou no Paraguai, ganhou na Argentina. Vai ganhar no Chile. Está acontecendo. Então você entende o que é. O Ocidente está em transe, o Ocidente está em crise porque o socialismo, a penetração das teses socialistas, substituição de importações, impostos, governo é que é o driver do crescimento, é o governo que vai trazer o crescimento, não deu certo. Nós afundamos 100 anos. Nós afundamos 100 anos. E o outro lado do mundo, a Ásia, fez exatamente o contrário. Abraçou o modelo ocidental e foi com tudo, o negócio subindo. Bom, encaixamos um pouco desse desconforto e do que está acontecendo agora. E, não para tão cedo, tá? Sabe que hora que vai parar? Quando a China virar para o irmãozinho, que é a Rússia, e falar assim, se comporta porque eu não estou conseguindo namorar mais ninguém no bairro. Você está fazendo uma bagunça tão grande, está atrapalhando os meus negócios. Porque o maior comerciante do mundo hoje é a China. É o capitalismo mais agressivo do mundo hoje. Salário baixo, subsídio, é um negócio de doido. Além da eficiência natural, porque os caras trabalham muito, tem custo barato, 1,5 bilhão de pessoas querendo se integrar aos mercados globais. Então, é importante entender isso, porque senão fica parecendo que é uma desordem, que o mundo vai acabar. Não vai acabar. O mundo estava indo em altíssima velocidade, só que a política não estava preparada para tratar disso. A política vem depois do povo. Da mesma forma que são os estados, é o mais Brasil e menos Brasília, são os estados que estão agindo, e quanto mais recursos eles tiverem, mais a ação está próxima do povo. Uma federação feita de baixo para cima, como era os Estados Unidos, 13 colônias, cada uma com seus... Cada um com sua religião, cada um com as suas... Na verdade, eram protestantes que tinham vindo, né, imigrantes, mas cada um com os seus próprios recursos, suas escolas, seus hospitais, seus exércitos, suas constituições. De repente, se revoltam contra os impostos inconstitucionais dos ingleses. Está escrito na Constituição inglesa, no taxation without representation. Como é que você pode botar um imposto na gente? Imposto no chá, imposto no tabaco. Como é que você tributa, ousa tributar nossas colônias, se você nem nos deixa ter representação e votar no orçamento? É como se fossem os governadores falando, vem cá, que negócio é esse de você fazer essa reforma aí que puxa o dinheiro todo lá para cima, se eu é que fui eleito aqui embaixo, eu é que estou com o povo perto de mim. Só que o Brasil foi feito de cima para baixo, foi ao contrário.
O rei, as capitanias hereditárias, os amigos do rei, até hoje o Estado não chegou no povo. O Caiado fez um discurso forte aqui de como é que o Estado pode chegar no povo. Falar, aqui ninguém invade terra, aqui a vida humana está preservada, bandido que mude de Estado, só que ele vai para o Estado ao lado, continua no Brasil rodando. Então nós temos que... Por isso que a direita está também... Se você observar a composição do parlamento, você vai ver que a centro-direita está hoje dominante no Congresso brasileiro. Ela é bem maior do que era 4, 5, 6 anos atrás. Então tem que entender o fenômeno. Esse fenômeno está acontecendo. Agora vamos entender a perturbação. Quem é que coloca os chicletes na cadeira do professor, para quando o professor sentar, ele levanta, rasga a calça, sai a cadeira junto? Quem é que faz isso? É o bom aluno ou é o mau aluno? Quem é que agride o juiz no jogo? É o cara que está ganhando 3-0 ou o cara que está perdendo 3-0? É o perdedor que é o agressor. E aí você começa a entender, se essa ordem mundial enriqueceu tanta gente, melhorou tanta vida no planeta, todo mundo melhorando, a ponto de todo mundo querer abraçar a árvore, preservar as árvores, ficar um planeta feliz, todo mundo sonhando com a grande celebração da espécie humana, a conservação do biossistema, a conservação do ecossistema, dos biomas. Como é que nós estamos cada vez mais humanos, bonitos? Vamos comer, inclusive, daqui a pouco, vamos parar de comer os animais, nós vamos desenvolver proteínas sintéticas, está todo mundo sonhando com um futuro melhor, com a bondade. De repente, começa uma confusão. Sala de aula, confusão. Não é o aluno, não é aquele 4-olho ali da primeira cadeira que está ali tomando nota, fazendo pergunta ao professor. Não é, vai lá atrás, vai ver quem é que ficou para trás. Quem ficou para trás, quem foi o grande perdedor desses últimos 80 anos? A União Soviética. A União Soviética era a alternativa socialista à sociedade ocidental. Os Estados Unidos reconstruíram a ordem mundial em cima de democracia e mercados. Democracia e mercados. 1 a 1. A Alemanha virou democracia e mercados. A Itália virou democracia e mercados. O Japão tinha imperador, virou democracia e mercados. A Rússia virou democracia e mercados. O Putin, quando a União Soviética desmanchou, o Putin tinha medo do Bush e admirava o Tony Blair. E é na hora que o adversário é derrotado que você tem que ser generoso. A generosidade é essa. É estender a mão e falar assim, Rússia. Na hora que a União Soviética se esfacelou, dava a mão para a Rússia e fala assim, entra para a OTAN, vem com a gente. Não precisa ficar preocupado com sua fronteira, quem é que tem armamento ou não. O Ocidente bobeou, tripudiou. Costuma acontecer, né? Um cara ganha a eleição, tripudia sobre o outro, um poder, às vezes, tripudia sobre o outro, persegue. Costuma fazer isso. Não é inteligente. O inteligente é pacificar a partir da força. Você ganhou, pacifica. Para que você vai pisar? Bom, resultado. A Europa foi se expandindo as fronteiras armamentistas, chega um momento em que a Rússia fala, bom, acabou, agora eu vou para a confusão. Não tem nada a perder, vou para a confusão. Se eu tomar a Ucrânia rápido, ganhei. Se eu perder, meu irmão mais velho vem cá e mostra que ele é que tem influência, não mais os americanos. A influência geopolítica global agora é a China. A hora que a China quiser, chama o irmãozinho e fala assim, ó, está atrapalhando meu negócio, para. E os Estados Unidos? Não manda mais nada. Aí você acha que o americano está preocupado? Não. O Trump está dizendo o seguinte, ó, cansei de segurar o guarda-chuva para você, Japão. Você invadiu a China, bateu muito nos caras, se vira aí, tá? Ô, Coreia do Sul, dá uma olhadinha na Coreia do Norte, que eles estão mandando uns balões aí cheios de excremento e jogando em cima de vocês. Ainda bem que é excremento, podia ser bomba. Macron, fica esperto aí, tá? Conversa com o Putin. Sabe aquela mesona grande, que ele senta lá numa pontinha, você fica na outra, nem enxerga direito? Se entende com ele aí, porque eu não vou ficar segurando guarda-chuva para todo mundo me xingar. Todo mundo xinga os americanos, então faz o seguinte, cada um cuida de si, tá? Eu vou cuidar de mim. Vou cuidar da NAFTA, North American Free Trade Area. É disso que eu vou cuidar. Eu tenho recursos. É uma das poucas áreas populacionais do mundo que vai continuar com a população crescendo lentamente. É México, Estados Unidos e Canadá. Eles estão olhando para isso. Se o Trump ganhar a eleição, ele vai olhar para isso. O resto, ó, cada um que se vire aí, tá? Cada um cuide por si e Deus por todos, tá? Cada um por si e Deus por todos. Então o mundo está numa fragmentação dramática.
E tudo isso que eu estou conversando, isso era analisado nas reuniões de G20, nas reuniões de Banco Central lá fora, nós conversamos sobre isso. E os americanos usavam, a secretária de Tesouro americana usava uma expressão que era o seguinte: olha, acabou o modelo antigo, há uma fragmentação das cadeias produtivas, eu não vou ficar fazendo semicondutores em Taiwan. 75% dos semicondutores são feitos em Taiwan. O Covid nos ensinou um negócio muito importante. Na hora que bloqueia os portos, por causa do Covid, a China bloqueou os portos, parou a atividade, prejudica telecomunicações, 5G, automóveis, toda a inteligência do Ocidente está sob ameaça. Não é só o tênis Nike que vem do Vietnã, é toda a inteligência digital que vem de Taiwan. Então, agora nós vamos redividir o mundo, nós vamos ter que reconfigurar as cadeias produtivas. Aí eles conversando entre eles falavam, portanto, nós agora vamos fazer o friendshoring, nós vamos agora investir o nearshoring, nós vamos investir nos amigos, nos próximos. O maior ganhador, o México. O México ficou com o PIB do tamanho do Brasil. Em 3, 4, 5 anos, o México encostou no Brasil. E o México tem uma corrente de comércio hoje com os Estados Unidos maior do que a China. É um negócio absolutamente estonteante o que aconteceu. O México deu um salto. Independente de quem é presidente, se é de esquerda, se é de direita, se é do centro, se é de baixo, se é de cima, está do lado ali, subiu. É como o Paraguai, aqui do lado da gente. Paraguai, quando tiver o Brasil aqui, o Paraguai vai nadar de costa. Só baixar o imposto um pouquinho, as fábricas saem do Paraná, vão para o Paraguai, todos os agricultores ali, Mato Grosso, desce todo mundo para o Paraguai, uma beleza. Então, é mais ou menos o que está acontecendo com o México. Tudo que é simples, tecnologia para fazer geladeira, automóvel, essas coisas, máquina de lavar, isso tudo vai para o México. Agora, tem também o que é mais complexo, capital intensivo. Você não consegue mais fazer na China. Os investimentos estrangeiros na China colapsaram. A China está com problemas. Você só não escuta o som, porque, por definição, sistema politicamente fechado não tem problemas. O cara que cria problemas sai. Ele desaparece. Ou correndo, na Venezuela, 7 milhões saíram correndo. Ou o cara tem um ataque cardíaco, bebeu um negócio que não estava bom, sofreu um pequeno ferimento no braço e aquilo infeccionou. O cara não pode encher o saco. Na regra política, no sistema politicamente fechado, não há reclamações. Só aqui que tem essa barulheira toda. Então, o Ocidente está em transe. O Ocidente está dizendo o seguinte: será que vale a pena? É muito barulho, é muita confusão. Será que é guerra civil? Não é? Não vai haver isso. Mas eu estou descrevendo um pouco o clima que está acontecendo do lado de cá do mundo. A Rússia, então, invadindo a Ucrânia, ela está fazendo o ponto dela, que é o seguinte: olha, chega, daqui para cá vocês não vão passar. E eu estou bem com aquele cara lá da Coreia do Norte, que todo dia solta um foguetinho, eu estou bem com a China também, eu estou bem com o Irã. E aí você chega no Oriente Médio, no Hamas e no Hezbollah. O terrorismo, quem é o perdedor daquela grande área? Quem é o perdedor nos últimos 20, 30 anos? Quem perdeu influência ali naquela área? Os terroristas. Os terroristas perderam, porque o mundo todo, o árabe descobriu que camelo é muito melhor, que avião a jato é muito melhor que camelo. Voa mais rápido, não bebe tanta água, mas polui. Esse é um papo para depois, vamos embora, vamos para frente. Quer dizer, os árabes descobriram. E estavam virando um grande centro financeiro. Dubai, Abu Dhabi, Riad. O dinheiro circula por lá. O dinheiro não está mais na Inglaterra, Londres, o grande centro financeiro mundial. Não, a Inglaterra está cedendo sob o peso dessa competição. E o dinheiro está se deslocando para o Oriente Médio. Eu estava lá, fui visitá-los, logo saí do governo, fui na Alemanha para ver os alemães, que são craques em tecnologia aplicada, fazendo toda a transição energética. Fui aos árabes, que estão querendo financiar a transição energética e a segurança alimentar da região deles. E conversando com eles, eu estou entrando lá, estou vendo sair o Rei Dalio, o maior investidor americano, o maior gestor americano. Aí eles perguntaram, eu falei, é o Rei Dalio, né? É. Está mudando para cá, vai morar aqui. Por quê? Porque o imposto de renda é zero. Então ele está vindo para cá. Então, eles estão quase assinando o acordo de Abraão. Eles iam fazer um acordo de paz com Israel. Imagina a tecnologia israelense, o grande centro financeiro do mundo ali, um hub,
o dinheiro que vem de Singapura, passando ali por aquele hub, vindo para a América Latina, o dinheiro que vai daqui também para lá, as exportações brasileiras para a Índia, para a China, passando por aquele hub para ir para a Ásia, porque a Europa está em declínio. A demografia da Europa está caindo, para vocês terem uma ideia. Eu tive esse tipo de debate com o ministro da França. Vocês estão queimando a floresta. Eu falei, vocês estão queimando Notre Dame, vocês não conseguem tomar conta de um quarteirão, querem que a gente consiga tomar conta da floresta. Nós estamos sem recursos. Nós não estamos queimando a floresta porque queremos. Nós estamos incapazes. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora, a queimada que está lá, que é a maior dos últimos 30 anos e tal, ninguém fala nada. Está todo mundo achando engraçado, porque não é o Bolsonaro que está queimando dessa vez, né? Mas o que está acontecendo, com a maior simplicidade do mundo, é que nós negociamos 3 bilhões de dólares com a França e 3 bilhões de dólares com a China, no ano 2000. No ano 2020, nós estamos negociando 110 bilhões com a China e 7 com a França. Está ficando irrelevante para o Brasil. Então, a Europa está implodindo lentamente a população. Não sou eu, porque senão sai. Ministro Bolsonaro diz que... Então, eu não vou falar, não. Quem vai falar é o Larry Summers, que foi secretário de Tesouro americano. China is a jail. A China é uma prisão. Japan is a nursery house. É um asilo para idosos, o Japão. Está envelhecendo a população, a economia está começando a cair. Europe is a museum. A Europa é um museu. Você vai para lá e tal, você vê, o Zico foi até roubado, né, coitado? Chegou com a mala lá. Pô, coisa feia, né? Ainda bem que isso não acontece, por exemplo, em Goiás. Né? Tem esse negócio. Né? A mesma coisa celular. Você tirou o celular, em 5 segundos some na sua mão em Paris. Ainda bem que isso não é no Rio de Janeiro, né? Que é igualzinho. Então, porque o Caiado não chegou lá ainda. Mas, então, é importante ter essa noção que quem está fazendo a confusão são os perdedores. O que o Hamas fez? É o contrário da guerra. O terrorismo é o inverso da guerra. Na guerra, você tem que mutilar a capacidade armamentista do seu adversário. Então, o que os japoneses fizeram na Segunda Guerra Mundial? Os americanos têm a frota do Pacífico em Pearl Harbor, no Havaí. Eles saíram à noite, atravessaram o Pacífico e, de madrugada, destruíram a frota americana. Os americanos, no dia seguinte, declararam guerra ao eixo. Entraram na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque quando você mutila a capacidade armamentista do inimigo, é uma guerra. Então você tem que declarar guerra. O terrorismo é o contrário. Você sabe que não tem capacidade de causar essa mutilação no inimigo. Então, Hamas e Hezbollah sabem que o exército israelense é muito superior. Eles não têm essa capacidade. Então, o que eles fazem? A barbárie. Você invade uma comunidade, queima criança, decapita homens, estupra mulheres. Você faz algo tão selvagem que você invade a mente do inimigo. E o seu inimigo se automutila. Começa um backlash da maior ferocidade, aí morre 40 mil pessoas, aí o mundo todo, a opinião pública toda, começa a anistiar o selvagem. Porque saiu de centro, perdeu o equilíbrio emocional, ou assim é avaliado. Mesmo se os 40 mil fossem terroristas, ainda assim eu dizer, não dá para matar, é desproporcional, 40 mil contra 1000, não é possível e tal. Então, aí você entende o que está acontecendo. Eu queria que vocês encaixassem isso. Em vez de falar assim, o mundo é um caos, não. O mundo estava ordenado, extraordinariamente bem, subindo, encaixando tudo. De repente veio um Covid e cortou as cadeias produtivas. Aí o mau aluno pega a hora da confusão, aconteceu uma confusão qualquer, é essa hora que ele joga a bolinha de papel na cabeça de um, bota os chicletes. É na hora da confusão que o cara que está perdendo aproveita. Puxa o calção do juiz, chuta o bandeirinha. Na hora da confusão é que o agressor aparece. E aí aparece em vários lugares. Quem é o perdedor das Américas, da América Latina? É difícil, mas tem um que está afundando muito mais rápido que todo mundo. Né? O continente perdido está afundando, mas tem um que afundou mais rápido. Quem foi? A Venezuela. É dali que vem a confusão. Vou fazer um plebiscito para saber se aquele petróleo do vizinho é nosso. O que vocês acham? Quem tiver contra, ou é eliminado ou sai correndo. 7 milhões fugiram. Agora eu vou fazer o plebiscito para saber, ora,
esse cara é que vai criar confusão, é quem está perdendo. Então, a gente não pode se impressionar com isso. Você tem que olhar a verdadeira dimensão do que está acontecendo. O mundo subiu muito e agora ele está se reconfigurando exatamente porque os perdedores aproveitaram o vácuo e começaram a confusão. Então, ele vai se reconfigurar. Ele vai ter que criar uma nova logística. Rotas verdes, em vez de... Eu estou falando para vocês o que eu estou conversando. Estou em Nova York outro dia conversando com uma grande empresa de transporte, maior do mundo. Eles são dinamarqueses. E eles falando, olha, nós estamos reconfigurando as rotas vão ser rotas verdes agora, vão ser rotas diferentes. Nós não podemos correr o risco de afundar um barco desse de 3, 4 bilhões de dólares de prejuízo. Então, nós não vamos poder passar lá. Nós vamos ter que fazer o caminho das Índias de novo. Nós vamos ter que passar lá por baixo, lá pela África do Sul. Tudo vai subir de preço. Aí você vê no mundo inteiro a inflação resiliente. O Banco Central vai baixar, não consegue baixar. A inflação está alta no mundo inteiro. A perturbação política, a ressurreição dos conservadores com muita força. A esquerda hegemônica batendo em retirada. Perdeu as bandeiras. Bandeira da transparência. Como transparência? Vocês estão roubando. A bandeira da paz universal. Como? Vocês estão do lado dos ditadores. O que é a esquerda hoje? É o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte? É a China? É o Putin? É o Noriega? É o outro ditador aqui, o Maduro? Não, ele ganhou uma eleição. Ganhou nada. Você não ganhou eleição. Maduro, você perdeu a eleição. Quem está falando isso? É um brasileiro. Eu tenho atas. Vocês nem atas têm. Meu sistema é mais seguro que o de vocês. Nós estamos escutando isso. Eu não falei nada. Estou só escutando. Olha os absurdos, olha o que a gente está ouvindo, olha o trepidar que está acontecendo. E vai continuar. Mas nós não podemos nos impressionar, achar que o mundo vai acabar. Não. Os que perdem começam a fazer tumulto. E estão fazendo tumulto. E aí vai ter essa reconfiguração de todas as cadeias produtivas. O nearshore, que é o México, eu cansei de falar, quando eles falavam, vamos fazer o nearshore. Aí o Brasil está pertinho. Aqui, ó, nós estamos aqui também. Ah, mas não basta estar perto. A Rússia está pertinho da Europa, mas a energia, ela cortou a energia. Tem que ser amigo, não pode ser hostil. É o friendly shoring. Então, nós vamos investir agora em países que são amigos. Por exemplo, a Índia forma 1 milhão de PhDs por ano. Então, dá para fazer a mesma produção científica que a China fazia. Nós vamos investir agora na Índia. Aí, Brasil friendly. Pertinho, friendly, nós estamos aqui. Não prestavam muita atenção, não. Mas aí chegou a hora da verdade, que é o seguinte: segurança alimentar do mundo. Segurança energética da Europa. Green shoring. O Brasil é a nação verde. É o que menos poluiu, é o que menos destruiu o meio ambiente, é o que mais absorveu culturas, é uma cultura generosa, amistosa. Não é de briga. Não é de briga. Político briga, um xinga o outro, tal, depois toma um cafezinho ali. Não é normal o que está acontecendo agora, não. O normal é um xingar o outro, depois tomar um cafezinho junto. Não é perseguir, não é nada disso. Então, a nossa tradição não é essa. A nossa tradição é realmente de absorver culturas. Um chinês me dizia outro dia, um chinês super importante me dizia outro dia, falou o seguinte: é o único lugar do mundo que um chinês chega e 1 ano depois casou com alguém. Pode ser afrodescendente, pode ser nativa, pode ser europeia, pode ser o que for. Aqui eles casam. Se o cara vai para os Estados Unidos, que é a nação da liberdade, ele vai para Chinatown. Fica lá 2 ou 3 gerações antes de misturar. O italiano vai para Little Italy, cada um vai para o seu cantinho. No Brasil não tem esse troço. Você foi entrevistar lá, está tendo uma guerra dos árabes. Você vai lá no Saara, lá no Rio de Janeiro, e pergunta para eles se vocês estão brigando. Eu vi na televisão, há algum tempo atrás. E aí, os árabes estão brigando com os judeus, como é que vai ser aqui? Ele falou, não, a gente já briga há vários anos aqui, ele é Flamengo e eu sou Vasco. Então, essa é a índole do brasileiro. É uma cultura única, generosa, realmente misturou e absorveu todas as culturas que vieram. Tudo que veio aqui foi aproveitado e misturou. A pizza a gente acha que é nossa, é melhor que a dos italianos. A comida japonesa no Brasil a gente gosta mais do que a comida japonesa no Japão. A gente misturou tudo aqui. Então, nós temos que ter essa visão de uma cultura única, de um país forte e que está no centro da reconfiguração das cadeias produtivas. Eu falei isso nos eventos que eu ia lá fora. Eu chegava lá, não é à toa, a gente conseguiu a conversa aqui que nós não éramos respeitados, que isso, que aquilo. Conversa fiada. Nós fizemos o presidente do BRICS,
depois nós fizemos o presidente do BID, nós fizemos, primeira vez que o Brasil faz presidente dessas organizações internacionais, porque nós falávamos exatamente isso, falava, olha, o Brasil é a chave para a segurança alimentar do mundo. A população do mundo, nós ficamos 1930 anos, para o ano que Jesus Cristo nasceu, para chegar a 2 bilhões, foram quase 20 séculos. Só que de 2 bilhões, nos últimos 90 anos, nós pulamos para 8 bilhões, nós quadruplicamos. E nos próximos 20, 25 anos, vem mais 2 bilhões. O que levou 20 séculos, vai levar 20 anos, 25 anos para fazer. O que essa turma vai comer? Nasceu que é proteína, tem que comer. Quem tem capacidade de alimentar o mundo? É o agro brasileiro. Não tem recursos hídricos na China, não tem recursos hídricos suficientes na Índia para eles comerem. E é o Brasil que vai ter que prover isso. Então, é um derramamento natural. Goiás tem soja, tem que ser a capital mundial do óleo de soja. Tem menor sentido ter soja e importar óleo de soja. E o Brasil importa óleo de soja. Isso é uma piada. Isso é por causa dos benefícios, incentivos. Isso você acaba mudando toda a eficiência da cadeia produtiva. Você tem que atravessar a rua e exportar soja, óleo de soja para o mundo inteiro. Você tem a soja, você vai ter o óleo de soja. Então, nós precisamos... Isso vai acontecer naturalmente, seja quem for o governo. A vantagem competitiva do Brasil é tão brutal no agro, que a agroindústria é nossa, para o mundo inteiro. E aí começa a aparecer as verdades. Tem um francesinho escondido atrás de uma moita verde, que é o Macron, ele levanta toda hora, está queimando floresta abaixo. Aí você tira a moita da frente, ele está pelado. Eles não têm competitividade para aguentar o tranco da agroindústria brasileira e do agro brasileiro. Eles não têm, a Europa não tem a capacidade de enfrentar a nossa maior eficiência. É o que está acontecendo no Brasil. Energia mais limpa do mundo, a energia mais barata do mundo, só é cara por causa dos impostos. Porque a energia mais limpa, mais barata, renovável, 85% da energia é renovável. Então, o Brasil será o grande país emergente desse tumulto. É o baile funk, todo mundo dando tiro em todo mundo tentando fugir do recinto, cada moça que sair, a gente, olha, peraí, não precisa ficar nessa confusão, vamos ali jantar ali naquele... Vou te levar para um restaurantezinho ali, vamos embora. Pega o chinês, vai com o chinês lá para o cantinho, na soja. Vai com o alemão ali para o cantinho, na energia renovável, para fazer os green chemicals e os green fertilizers e o green steel. Vou fazer o aço verde, o aço que não polui. Sim, mas com que energia? Usando carvão? Eu estou dando fatos. Eu conversei com o Grossman, lá, a maior companhia de aço alemã, e ele falando assim, olha, nós, cada tonelada de aço que nós produzimos, nós poluíamos, emitíamos 2 toneladas de carbono, 5 anos atrás. Hoje, para cada tonelada de aço, a gente emite só 0,4 toneladas de carbono. Mais 2, 3 anos, nós vamos quase emitir nada. Eu falei, sim, mas qual é a energia que vocês usam? Aí o cara engole seco. Meu aço não vai poluir, mas meu aço é caro, porque a energia é cara. Então, vou precisar de hidrogênio verde, amônia verde. Vai lá para o Brasil, ó. Lá tem uma energiazinha baratinha, dá para você fazer lá. População alemã declinando. Você quer os imigrantes? Não, obrigado. Deixa eles lá na França. Então, o que você quer? População declinando, custo de energia subindo. Você vai querer energia da Rússia? Não quero mais não. Eu quero uma reconfiguração da cadeia produtiva. Vamos conversar lá no Brasil? Trouxe uns 20 ou 30 deles para conversar ali com o Tarcísio, logo no início do governo. Então, eles vêm naturalmente. Agora eu vou trazer para o Espírito Santo. Vou trazer para Goiás, é mais difícil, que é o que você falou. Para o Goiás, a gente tem que levar a capital para a agroindústria. Não é capital para fazer outras coisas, não. É para a agroindústria. Que aí já sai processado com alto valor adicionado lá mesmo. A riqueza fica lá mesmo. Né? Então, o mundo está procurando essas fronteiras novas de investimento. Quem é que tem tudo isso? É o Brasil. Cada vez que tem um grande tumulto global, emerge alguém grande para fazer esse papel. O que está acontecendo agora, justamente finalizando, para vocês encaixarem,
Porque essa barulheira Estados Unidos, China, se eles eram parceiros, eu me lembro que logo que começou o nosso governo, nós fomos a várias reuniões com eles, e eles, nessa pressão comercial um contra o outro, eu dizia sempre, nós vamos dançar com todo mundo, nós estamos na clínica de reabilitação, nós estamos chegando agora, estamos doidos para dançar, nós vamos dançar com o chinês, nós vamos dançar com o americano, queremos dançar com todo mundo. Ficamos sem dançar há 20, 30 anos. O que aconteceu com o fluxo de comércio nos últimos 4, 5 anos? Recorde histórico. Nunca se exportou tanto, nunca se importou tanto, o fluxo de comércio chegando a 600, 700 bilhões, daqui a pouco vai chegar a 1 trilhão. O que foi isso? Porque o Brasil começou a dançar. E aí não é coincidência que o Brasil caiu só 3, quando eles caíram 7, 8, 9, 10, diziam que nós íamos cair 10. O que era uma maldição virou uma bênção. A maldição é que eu estava lá na clínica de reabilitação 20, 30 anos, porque não estava tentando me reabilitar, né? E todo mundo dançando. Essa era a maldição. Só que na hora que estourou o Covid, ficou todo mundo preso e eu estava voltando da clínica. E aí estoura a guerra da Ucrânia, todo mundo brigando e eu limpinho, arrumado, clean. Acabei de chegar da clínica, doido para dançar. Começamos a exportar, não paramos mais. E isso vai continuar. Então, terminando, pessoal, não se impressionem com o barulho dos perdedores. Então tem a Rússia, a guerra, né? Isso vai continuar. A confusão lá fora vai aumentar antes de diminuir. Claro que eles vão fazer um acordo de paz daqui a pouco. Quando o Israel achar que o trabalho está feito, vamos parar, vamos acertar um acordo agora. Mas o Irã está ali olhando, a mesma coisa a Rússia em algum momento. Vocês viram o último movimento, foi inteligente. A Rússia tomou um pedaço da Ucrânia. É claro que nós demos um passo para chegar agora mais perto da paz. O que a Ucrânia fez? Tomou um pedaço da Rússia. Então agora tem que chamar todo mundo e falar, devolve um pedaço dele que eu devolvo um pedaço meu. É o que está sendo armado. Eles estão tentando fazer essa pacificação. Isso não é fácil de desarmar, mas nós não podemos nos impressionar. Isso é o barulho dos perdedores. O Império, a União Soviética dissolveu, ficou só a China. Aí todo mundo olha para a China como o grande modelo. Tá vendo? A China. Não. A China é um sistema politicamente fechado. Ela tem dificuldade de autopreservação. Ela tem um desafio enorme. Como é que mantém 1 bilhão e 500 milhões de pessoas satisfeitas num regime politicamente fechado? São hoje as maiores correntes de imigrantes para fora. Tem 260 milhões de chineses fora da China. Filipinas, México. Chegar na Portugal e falar assim, os brasileiros são a maior corrente de imigrantes. Não. Chinês primeiro, depois brasileiro. Canadá. Não. Chinês primeiro, depois francês, brasileiro, etc. Mexicano, etc. Então, tem chinês saindo. A economia desacelerou fortemente, crescia 14, crescia 6, agora estão tentando crescer 4, o negócio está descendo. Porque um sistema político fechado não tem a inteligência. O Brasil também fez um sistema político fechado, Eletrobras, Petrobras, Siderbras, Telebrás, Nuclebras, cresceu 10, 15, 20 anos. Aí depois parou para fazer a conta. Programa nuclear, 15 bilhões de dólares, nada. Transamazônica, 10 bilhões de dólares, nada. Ferrovia do Aço, 10 bilhões de dólares, nada. Jogou muito dinheiro fora. População deseducada. Os militares, cheios de virtudes, boas intenções, planejamento. Figueiredo saiu pela porta dos fundos, inflação 200%, todo mundo xingando. Por quê? Porque o modelo era dirigista, igualzinho o modelo da esquerda. Então, no início é muito bom, porque não tem discussão, ninguém faz pergunta. O cara senta lá e fala, vou fazer a Ferrovia do Aço, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se a tecnologia é conhecida, é simples. Fazer hidrelétrica, já sabemos fazer. Aí fizemos uma opção. Fazer estrada, sabemos fazer, mesmo que seja de lugar nenhum para lugar algum. Mas você faz. Naquela época nós fizemos. Da bananeira para a outra bananeira. A Transamazônica cortou aquele negócio todo e ficou lá. Teve que ser toda refeita, porque não tinha nada, não tinha gente. O que adianta fazer a estrada? Então, há grandes erros de planejamento, como são as cidades vazias que a China fez e está lá, não tem habitante. A cidade está pronta, está tudo lá, prédio, grupo escolar, está tudo lá esperando, só não tem população. A população até começou a declínio agora. De novo, o erro do planejamento. Só pode ter um filho. A população está crescendo muito, só pode ter um filho. Ok, morre um casal, nasce um.
morre um casal, nasce um. E erramos. Puxa, corrigir um erro desse são 30, 40 anos. Mas agora tenham filhos. 30, 40 anos para corrigir um erro. Então, o planejamento tem muitas consequências não intencionais. E qual é a virtude do sistema descentralizado de decisão? Você pegar os 10 maiores bilionários americanos, nenhum herdou nada. Um fez a Microsoft numa garagem, o outro criou a Apple não sei aonde. Quer dizer, é uma riqueza imensa que é criada pelo ser humano livre. Então, a democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada que tem séculos, milênios, 2 milênios e meio já, desde Péricles, que foi o auge do mundo grego. Você tem que apostar nesse sistema, não tem outro. É esse mesmo, é o que o Churchill dizia. É o pior tirando todos os outros. Tirando todos os outros, ele é o pior, mas tirando todos os outros. Então nós temos que, é isso, cada um dentro das 4 linhas, quem sair das 4 linhas, os outros poderes têm que juntar e remeter de volta. Essa é a virtude do sistema, é corrigir os excessos. E, do outro lado, a economia de mercado, que é a mesma coisa. É a desconcentração do poder econômico, é a competição, a abertura da economia, impostos mais baixos. Então, o caminho é conhecido, o caminho da prosperidade é conhecido, todo mundo sabe qual que é o caminho. Menos o continente perdido da Atlântida, que agora vai começar a corrigir. Né? E aí começam a surgir as figuras conservadoras, mas que estão tentando desesperadamente ir nessa direção nova. Eu fico por aqui. O Brasil tem um futuro pela frente que é incontornável, é uma nação emergente que vai ser a segurança alimentar do mundo, a segurança energética da Europa, a segurança digital. Vocês têm que pensar no seguinte, é o 4º maior mercado de penetração digital. Então a gente carrega esses negocinhos aqui, só que isso aqui bebe muito mais energia do que a economia antiga. Quem vai fazer os centros de processamento de dados? Quem vai fazer esses centros de processamento de dados que usam muita energia? Quem tiver energia limpa e barata. Tem que conversar com a gente. É só termos consciência disso e não repetirmos os erros que a América Latina tem cometido, que são os seguintes: autossabotagem, automutilação por despreparo, por ignorância, por militância política, em vez de pragmatismo. Abraço para todo mundo. Vamos lá.